Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente para fazer uma atualização da VEG no dia do release, aquele dia famoso que a VEG sempre fica em dúvida nas ações. Começam em alta, terminam um pregão meio que em dúvida, não está sendo diferente hoje, e aí posteriormente, pelo menos nos últimos 4 a 5 trimestres, ela cai. Mas o resultado veio espetacular, assim como boa parte do cenário corporativo. Tá, pessoal? Então, meu comentário ainda continua que a gente tem um cenário corporativo bombando contra um macro já não muito interessante. Justamente o macro faz um pouquinho mais de preço no Ibovespa com a política. Tá? Então, dois vieses aí que empurram o Ibovespa ou que deixam estagnados. Um pouco do macro, arrefecimento de economias e de consumo de commodities. Preços, tirando o petróleo, já começam a deflacionar um pouquinho de outras commodities. E aí, nós temos um cenário político também, defasagem fiscal, aquela coisa maluca. E hoje, inclusive, temos a digníssima o kick para cima da Selic, né? Pessoal, esse comentário macro eu faço no vídeo, ou fiz no vídeo que eu postei ontem, antes da minha live lá no Instagram, tá? Um vídeo bem completo e bem longo também, né? Quase 20 minutos. Deixo na descrição para vocês. Como deixo na descrição também um vídeo sobre a VEG dos fundamentos completos. Hoje, nesse vídeo aqui, você vai ter o quê? Terceiro tri, a gente vai examinar os principais destaques. Vou colocar para vocês a agenda de dividendos, depois a gente vai pular para o terceiro tri da VEG e finalizamos com a análise técnica atualizada. Certo, pessoal? VEG é o protagonista do vídeo de hoje, mas antes, disclaimer feito aqui, VEG 3 é o que a gente vai falar, mas antes a gente vai pular para a agenda de dividendos. Vocês estão vendo aí? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Beleza. Quem que está aqui na nossa agenda de dividendos, pessoal? Caixa Seguridade, data corte dia 6 de novembro. Dormiu comprado dia 6, acordou dia 7, posicionada? Faça o que quiser, porque você tem o direito no dia 16 de novembro de receber 24 centavos por ação. Então, CXSE3, depois a gente pula para Porto Seguro, data corte mais curtinha. Vou tentar postar esse vídeo até o dia 29, porque dia 29 tem algumas empresas com data corte. Uma delas é a Porto Seguro. 29 de outubro, data corte, último dia do mês de pregão, tá? 27 centavos bruto, JCP serão pagos no dia 30 de maio. Eu tenho sou acionista da Porto Seguro por longo prazo, 30 de maio de 2022, tá? Esses são os dividendos da Porto. Passamos para o Santander. Bancos vão voltar a pagar bons dividendos? Me parece que pisa no acelerador nesse curto prazo, pessoal. Eu acho que terceiro tri vai rolar um dividendo ok para bom e no quarto tri um dividendo muito interessante para os bancos, creio eu. Então nós da Itaúsa, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Banrisul devemos receber bons dividendos, mas olhando para o ano que vem, tá? A receita financeira deve aumentar, só que a gente tem que, porque como a Selic subiu muito rápido, o CDI subiu muito rápido, demora para os bancos se ajustarem ali nas posições de tesouraria em títulos atrelados. Então, aquela receita financeira pode até ter uma defasagem no curto prazo desse remanejamento de carteira. Mas aí, se a CDI continuar alto e tende a continuar, a gente vai ver ano que vem, pessoal, muita receita financeira, bons dividendos. O perigo do ano que vem é o tal do PDD, né? É o tal da inadimplência, né? Se a gente tiver um macro tão ruim como inflação e juros altos, são poucas empresas que sobrevivem. Então, dentro da dinâmica dos bancos, eu ficaria de olho nesse tipo de comentário, tá? Dividendos bons, sim. Talvez nós tenhamos outros problemas vindo dos bancos, que é o caso aí de clientes inadimplentes, tá? O Santander, depois desse comentário rapidinho, pessoal, ordinária, SAMB 3, 38 centavos, preferencial 42 centavos e a Unit SAMB 11, 80 centavos, tá? Dia 4, data corte, dia 4 de novembro, pagamento dia 3 de dezembro, quase perto aí do Papai Noel, tá? Klabin também tem posição. Datacom dia 29 de outubro, sexta-feira, último pregão do mês de outubro de 2021, pagamento dia 11 de novembro, tá? Aqui o próprio RI deu uma resumida, o que é ótimo, tá? Preferencial ordinária KLBN3 ou 4 vai receber cerca de 7 centavos, a Unity vai receber cerca de 36 centavos. Eu só não sei aqui, pessoal, como é um composto de dividendo e JCP, se já está descontado o 15%, mas acho que não. Então tirem 15% aí dos JCPs, tá? Tem um JCP aqui de 1 centavo, quase 2 nas ordinárias e de 9 centavos na Unit, tá? O resto é 27 centavos para a Unit de dividendos, 5 centavos para a preferencial ordinária de dividendos. Pagamento dia 11 de novembro e finalizamos com outra empresa bem interessante, que dentro do setor, pessoal, tá ali siderurgia, tem menos, vamos dizer assim,
menos receita vindo de mineração, então menos ali, mais resiliente ao fator China, tá? Até tem melhores resultados ao fator China porque ela tem ali como clientão o Tio Sam, tá? E bombando construção civil lá nos Estados Unidos, bombando construção civil aqui no Brasil e China retraindo a sua indústria de aço, pois bem, a Gerdau talvez tenha aí nos seus fundamentos o caminho mais azul, mais tranquilo, tá? Pensando aí num arrefecimento da economia chinesa em relação ao consumo e produção de aço, tá? Então, interessante a Gerdau dentro do setor que está conectado ao minério de ferro, ela que tem menos posição do que menos faturamento do que a Uzi Minas, menos faturamento do que a CSN em mineração, tá? E da Vale também. Então, Gerdau se beneficia com o Tio Sam crescendo e pacote por lá sendo aprovado de infraestrutura, você pode ter certeza que Gerdau vai manter bons dividendos por mais tempo. Esses dividendos, pessoal, data de pagamento dia 16 de novembro e 17 de novembro, posição base, né? Data com dia 5 de novembro. E vamos lá, dividendos por ação da Goal R$ 1,44, da GGBR R$ 1,42, tá? E o JCP, a casadinha, né? Vai para 9 centavos no caso da Goal, 17 centavos no caso da GGBR, é isso? Tomara que eu não tenha invertido aqui os bois, tá? Metalúrgica de Gerdau, mas, pessoal, são dividendos aí que chegam próximos, tá certo? Chegam próximos não, eles chegam bem próximo, falei próximo de novo, entre 1,50 e 1,60 é o que você deve receber líquido, tá certo? Líquido na sua conta, tanto na Goal quanto na GGBR. Então, parabéns para você que fez um stock picking na Gerdau. Neste momento me parece a mais resiliente, a derrocada atual do minério, tá? Bom, vocês estão vendo aí a máquina, né? Que é a VEG. Destaques aqui que eu dei uma olhada, pessoal. Uma queda das margens. Quedas das margens por quê? Commodity, pessoal. Então, o motor que a VEG faz precisa ali de matéria-prima e essa matéria-prima ficou mais cara, seja cobre ou ferro, não sei, tá? Alguma coisa que ela utiliza ali fica cara, pressiona um pouquinho suas margens, mas é muito resiliente e aumento de receita trimestre a trimestre. Então é aquele call de growth, né, de crescimento ainda, pessoal, tá bom? Receita líquida, nós tivemos, ela falou aqui, crescimento sólido e consistente, tá? Em um ambiente operacional desafiador, é verdade, tá bom? Então tem vários contratos aqui da VEG que nesses contratos já está estabelecido ali o preço que ela vai vender o tal motor ou o tal produto ali que ela comercializa. Inclusive no vídeo que eu vou deixar na descrição tem tudo que ela faz ali para gerar receita e os principais mercados que ela atua. Então, se já está contratado e nesse meio tempo a produção ficou mais cara devido à inflação, barabim, barabom. Isso ela não pode repassar preço por contrato e ela sofre um pouquinho nas margens, mas continua perene demais, tá? Receita líquida, a receita operacional líquida de quase 7 milhões, é isso? 6, é isso aqui, 6 milhões. No terceiro TRI de 2021, 29,1% superior ao terceiro TRI de 2020 e quase 8% superior ao segundo TRI de 2021. Pessoal, ela cresce de trimestre a trimestre, não só no comparativo no ano, não só no comparativo do semestre, ela vai crescendo em relação ao trimestre anterior. É incrível isso. E o retorno sobre capital investido já atingiu 31%. Tá? Crescimento de 8 pontos percentuais em relação ao TRI de 2020, terceiro TRI de 2020, e uma redução de 0,9 em relação ao segundo TRI de 2021. Então começa a arrefecer muito, pessoal. Não é pela alavancagem, mas pela falta de margem aí que a mensagem da administração coloca a gente, educa a gente nesse quesito. Tá? Por isso que eu comentei com vocês resumidamente antes. O que a gente tem que olhar, então? Tá? Que há uma diminuição de EBITDA terceiro TRI para o segundo TRI de 2021, mas o que chama atenção, tá? É a sua margem caindo. Tá? Então, há uma queda de margem, tá? Há uma estabilização / queda de margem, o que dá para se entender devido à inflação de alguns componentes básicos para a construção ali, né? Para a produção dos seus produtos. Tá? Mas de resto, pessoal, o lucro é gigantesco. Eu acho que o gráfico que deixa você de longo prazo tranquilo é esse aqui. Tá? Então ela continua crescendo, tá? Continua com os seus números crescendo, tá? O que torna bem interessante. Tá? O mercado externo perdeu um pouquinho aqui de protagonismo no terceiro TRI. Tá? O mercado interno ganhou um pouquinho de protagonismo, mas ambos crescendo. Então a gente vai para a receita operacional líquida, crescimento de 29%, tá? Sendo 40% no mercado interno, tá? E 20% no mercado externo. Então, protagonismo
para nós aqui, setor de energia elétrica, por que não? Tá? E depois ela divide segmento aqui por região. Aqui eu não vou entrar, pessoal. Coloco isso no vídeo anterior para você, só uma atualização. Mas o importante é saber do momento desafiador para a VEG, pela sua flexibilidade, vamos dizer, capilaridade em diferentes setores, ela está bem protegida do que a gente chama aí de inflação, de Selic, porque tem, por exemplo, no mercado de energia elétrica, grandes clientes, tá? E esse mercado está sempre renovando, está sempre fazendo manutenção, está sempre pedindo novos produtos e protegido pela inflação, e isso é uma utilidade pública, né? Então, a VEG tem bons clientes, vamos dizer. No externo, deu uma diminuidinha e a produção ficou um pouquinho mais cara, porque os contratos, às vezes, a protegem ali ou a impedem de repassar custo. Tá bom, pessoal? Então, esse é o meu comentário rápido sobre o release. Bom, não pancada, mas bom, crescimento, tá? A VEG continua pujante. Quando a gente vai para análise técnica, o que me chama atenção, pessoal, é que se vocês olharem, eu não sei se eu não vou conseguir dar um zoom, né? Agora sim. Então, vamos primeiro no volume, né? Esses dias aqui, ó, de maior volume, né? Essa barra maior azul, tá? Você tem os Ezinhos aqui, ó, é earnings, tá? Resultados. Sempre que nós tivermos resultados, mais volume, tá? Um pouquinho, aqui um pouquinho, não muito, de mais volume, né? Aqui, né? Nesse caso, ó, split, né? Teve um split e resultado. Depois resultado, um bom volume, tá? E agora a gente está aqui, ó, sem muito alarde, né? Então o que me chama atenção é que não teve muito volume, tá? Nós estamos em um dia de resultado, talvez a bolsa tão azia do jeito que está, tá? A gente releve essa falta de volume. Quais são os destaques? A tendência permanece de alta, tá? Eu tenho no meu IFR aqui a manutenção da alta, porque estamos vindo de cima para baixo em relação aos 50%. Então, já invertemos tendência de baixa aqui, tá? Durante essa alta. Então, uma grande divergência de IFR, quem gosta de análise técnica, que o preço caiu, tá? O preço caiu aqui, enquanto o IFR subiu. Então, a gente tinha uma divergência aqui, ó, tá? Compradaço esse fundo aqui nesse caso, tá? Divergência do indicador. E continuou acima dos 50% e, por enquanto, estamos lá. Então, o que eu vou trazer para vocês, pessoal? Amanhã, pós-release, podemos contar uma história diferente? Ou seja, todo o release anterior, ou os últimos 5 dias de resultado, vou trazer para vocês. Bom. Aqui também. Bom. Cadê o outro? Aqui. Tá? Os últimos resultados, pessoal, a gente abre em alta, cai no dia seguinte. Abre em alta, cai no mesmo dia, tá? Abre em alta, cai no mesmo dia. Abre em alta, cai no mesmo dia, depois cai. Então, assim, se nós, cuidado, tá? Podemos aqui fazer um baita movimento de queda. Nesse baita, pessoal, não vejo o Sul sendo mais proeminente, tá? Do que 35 e 49, tá? É o alvo que eu tenho para baixo, entre 35 e 49, depois 32 e 43, tá? Mas meu cenário base é que ela namore, né, esse final de ano, tá? Um pouquinho nessas regiões aqui, tá? Entre 30, 39 e 20, 41 e 67. Só não estaria mais otimista do que os 43 e 68. Cuidado agora, né? Nota de aviso, tá? A VEG, pessoal, ela desceu de elevador, como vocês viram, tá? E subiu de escadinha, tá? Subiu de escadinha. Tchum, tchurum, tchurum. Tá? Demorou aqui praticamente um semestre inteiro e não conseguiu chegar ao topo histórico, enquanto aqui que em 3 meses praticamente, tá? 2 meses e meio, caiu para chuchu. Isso indica uma certa fraqueza ou falta de certeza no mercado de alta. Desafios para 2022 diversos, tá? O que eu vou colocar aqui, pessoal? A VEG, para mim, não surpreenderia, tá? Caso ela venha para um grandíssimo A, B igual a CD, tá? Por enquanto, o alvo aqui lá embaixo. Tô falando exatamente aqui. Eu tô falando aqui de 25, tá? Reais. Só que esse alvo de alta pode subir um pouquinho, porque eu tenho 43,68. Então, eu vou traçar para vocês alguns cenários, utilizando análise técnica, um pouco de comportamento,
Tá? A VEG, durante a subidinha de escadinha que vocês podem perceber aqui, teve um principal fluxo, uma queda migué fake. A gente viu pelo IFR, né? IFR subindo aqui, legal, e completou o alvo. Agora, se eu estou otimista, eu não posso ser, na minha opinião, mais otimista do que esse alvo para cima. Pum. Então vai corroborar lá 42,93 por hora. Tá? É meu alvo, 42,93. Seguindo aqui o fluxo de alta que tem sido parelho, tá? Entre 21%, R$ 6,56. Depois nós tivemos aqui R$ 8,60, 26%. E eu estou plotando em algum momento entre 21% e 26% aqui, entre, perdão, R$ 6,50 a R$ 8,00 aqui, mais uma alta. A gente ainda vai fazer a manutenção desse topo. Portanto, ladies and gentlemen, se por hora, se quando chegar aqui em cima tomar uma pancada de venda, eu vou olhar para esse pesadelo aqui no curto prazo, tá? Como natural, certo? Então 28,70 seria o apocalipse, tá? O cenário base é que ela se mantenha no amarelo entre 39,20 e 35,49, tá? Tenha um pouquinho de arrefecimento de tendência, assim como a bolsa como um todo. Tá? Alvo final, fico ainda com 43,68. Certo, pessoal? Com isso eu acho que eu fico bem pé no chão, o que traz para mim essa seguinte expectativa para quem é longo prazo. Tá? Abaixo dos 28,70 é totalmente descontada, na minha opinião, para o longo prazo. Tá? Não está caro, não está barata, né? Crescendo aí 30% ao ano. Nos 39,20 o valuation dela é até entendível, né? Dá para compreender, tá? É diferente de um Nubank, por exemplo, de um Banco Inter, por exemplo. A VEG não, ela entrega valor e crescimento, tá? Então, faz sentido pagar-se caro por ela, tantas vezes lucro. 39,20, 35,40 seriam ali preço teto, tá? Preço teto, pensando que ela ainda vai crescer alguma coisa em 2022. Então, preço teto, por enquanto, ela está cara, ligeiramente cara, tá? Porque está acima dos 39,20. E eu não gostaria de começar as minhas posições nessa faixa de preço, tá? É mero timing. Timing é a coisa mais complexa do mercado. Então, se eu tivesse que tagarelar, tá? Eu teria aqui algumas coisas que me apontam para uma queda da VEG no curto prazo, tá? O fato de pós-release, ela naturalmente, né? Os últimos releases aqui, ela caiu, certo? Estou grifando aqui os releases. Ela caiu nos 1, 2, 3, 4 últimos, tá? Eu estou acreditando que vai acontecer novamente, uma quedinha aqui. Essa queda tem como o alvo 35,49, que entra no preço teto. Mas se eu tenho lá milhão ou 1 milhão para investir, eu segmentaria, tá, essa grana na VEG na expectativa de 3, 4 aportes. Nesse caso aqui, 1, 2, 3 aportes mínimos, tá certo? Então eu não gastaria os meus cartuchos em um único momento de mercado, o que é extremamente benéfico e saudável para você de longo prazo, né? Nunca é bacana você se posicionar 100%, tá, do seu capital para aquele ativo em um único momento de mercado, em um único mês, de uma única vez, tá? Feito isso, a VEG é orgulho nacional, né? Indústria brasileira que de fato quer dominar o mundo, bem interessante, tá? Mais resultados fortes, né? Como o da Marfrig, a Klabin também veio legal. Assim, temos o cenário corporativo, como eu imaginava, muito pujante, tá? O que está pesando é o macro, tá? Um pouquinho de falta de crescimento na China e problemas na construção civil da chinesa, né? Mercado imobiliário em default, tá? Estados Unidos, impasse sobre crescimento, impasse sobre inflação, impasse sobre tapering, quando vai começar, se vai começar, e taxa de juros. Eu acho que esse macro, com o médio prazo já ficando contracionista ou menos, tá? Expansionista, né? Menos colocando a economia para crescer, a gente é afetado. Os emergentes são afetados porque nós vendemos os produtos básicos para o crescimento dos desenvolvidos. Se os desenvolvidos estão dizendo que vão parar de crescer, a gente tem essa problemática, tá? Então o macro faz preço e aqui o Ibov, o que faz mais preço ainda é o político, tá? É o risco fiscal aí que a gente foi bombardeado na semana passada, mas muito disso já foi ajustado.
Então é um cenário que eu vejo lateral, tá? Para os nossos países emergentes, principalmente o Brasil, por ano eleitoral, lateral. Se romper topo, volta. Se romper fundo, volta. A gente fica naquele retângulo. O gráfico da Itaúsa, o gráfico da Engie, o gráfico da Vivo, muito parecido, né? Da Raia Drogasil, esses gráficos laterais da Ambev, tá? Onde o mercado tem um certo consenso de que o preço atual está ok devido aos riscos e aos retornos. Quando tiver algum desbravamento de valor ou liquidação de valor, né, a gente tem tendência de baixa ou tendência de alta. Por hora, tá todo mundo ali, pô, acho que tá bom aqui, tá? Tá no desconto, mas também não merece estar caro. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.